Olá, eu sou o professor Luciano Mendes Machado, biólogo, e hoje eu vou ministrar a aula com o tema Fundamentos da Genética Humana, Eletrogramas e Sistema BO, as disciplinas de Biologia e Ciências. Quais são os nossos objetivos, Compreender sobre o sistema BO, as tipagens sanguíneas, a compatibilidade entre receptor e doador, falar um pouco sobre hereditariedade, compreender e representar os eletrogramas, conhecer os tipos de alelos sanguíneos e resolver problemas de cruzamento genético utilizando eletrogramas. Então vamos começar. Por que algumas pessoas estampam nas suas roupas, nas fardas, nos capacetes, a sua tipagem sanguínea, como nessas imagens a seguir? O objetivo de estampar aqui a tipagem sanguínea nas fardas e nos capacetes é garantir que, em caso de um acidente, a pessoa que atenda essas vítimas aqui, ela saiba exatamente qual é o tipo sanguíneo que ela tem para evitar um problema mais sério na doação de sangue. Esse problema pode ser desde a coagulação do sangue até a morte dessa vítima. E quais são os tipos sanguíneos que existem na espécie humana? A gente tem 4 tipos sanguíneos, então representados aqui por essas gotinhas. Então a gente tem o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo O. E qual que é o seu tipo sanguíneo? Então aqui a gente tem uma veia, dentro dessa veia a gente tem o sangue circulando, Esse sangue ele é composto de um plasma, que é a parte líquida do sangue, e os elementos figurados, que são as células do sangue. Aqui a gente está representando os elementos figurados pelas hemácias e tem alguns glóbulos brancos aqui, os linfócitos, Mas o nosso foco aqui são nas hemácias. As hemácias são essas células achatadas aqui, discoides, Elas não têm núcleo, são nucleadas. E na membrana dessas hemácias, a gente tem algumas proteínas, que a gente chama de antígeno, ou aglutinogênio. Esses antígenos, eles estão ligados aqui à membrana das hemácias e eles que caracterizam o tipo de hemácia. Então, se você é do tipo sanguíneo A, você tem uma hemácia cheia desses antígenos A. Se você é do tipo sanguíneo B, você tem uma hemácia aqui carregada aqui de proteínas do tipo antígeno B. E se você é do tipo sanguíneo AB, você tem os dois antígenos, tanto A quanto B. Quem é do tipo sanguíneo O não possui esses antígenos na membrana das hemácias. Então, não existem antígenos. E aqui cabe até uma curiosidade, que o tipo sanguíneo O ele é um erro de tradução. Então, os americanos, quando conversam no telefone, vão falar os números, assim como a gente troca o 6 por 6 para não confundir com o número 3, porque as ligações de telefone antigamente eram muito ruins, Então hoje até hoje a gente tem esse hábito, você vai falar um número lá 3,6, você não fala 3,6, porque o 3 confunde foneticamente com o 6. E os americanos também não têm o hábito de falar zero, Eles falam ou. E daí quando vem a tradução para o Brasil, ao invés de ser zero, virou ou, e o ou virou o, Então, o tipo sanguíneo O, na verdade, ele é um tipo sanguíneo zero. Ele não tem antígenos, E o que é isso aqui embaixo, Aqui embaixo está representando o plasma desses tipos sanguíneos, Então, o plasma do tipo sanguíneo A, ele tem anticorpo contra o tipo sanguíneo B. O plasma sanguíneo do tipo sanguíneo B, ele tem anticorpo contra o tipo sanguíneo A. O plasma do tipo sanguíneo AB não tem nenhum anticorpo. Não tem anticorpo nenhum. Já o plasma do tipo sanguíneo O, ele tem anticorpos contra A e B. E o que isso significa? Então, assim a gente consegue definir as compatibilidades dos tipos sanguíneos. Então aqui a gente representou os 4 tipos sanguíneos e as setas representam quem doa para quem. O tipo sanguíneo O, ele é considerado doador universal justamente porque ele não tem nenhum antígeno, Ele não tem nenhum antígeno na membrana aqui da hemácia. Então ele pode doar sangue para qualquer tipo sanguíneo, inclusive para ele mesmo. Agora o tipo sanguíneo AB, ele já é o receptor universal, porque ele não tem nenhum anticorpo. Então aqui no plasma sanguíneo dele não tem nada que reaja contra qualquer tipo sanguíneo.
Então ele pode receber de todo mundo. Contudo, ele só pode doar para ele mesmo. Agora o tipo sanguíneo A, ele tem, né, aqui nas hemácias, aqui, os antígenos A, e o tipo sanguíneo B tem nas hemácias o antígeno B. Logo, eles só podem doar para eles mesmos e receber de O. Ou pode doar também para AB, né, no caso que é o receptor universal. E aí que vem a questão da compatibilidade. Quem tem o tipo sanguíneo A, ele não pode doar para B, também não tem nenhuma seta apontando para B, porque se ele doar o sangue para o tipo sanguíneo B, o B vai reagir contra esse tipo sanguíneo A, porque ele tem anticorpos contra o A. A mesma coisa vai acontecer quem tem o tipo sanguíneo B e resolver doar para o tipo sanguíneo A. O tipo sanguíneo A vai produzir anticorpos contra esse tipo sanguíneo B e pode causar sérios problemas, como coagulação e levar até a morte do receptor, né? Agora falando um pouco sobre os alelos dos tipos sanguíneos, né? A gente tem que compreender dois conceitos, que é genótipo e fenótipo, né? Genótipo significa o que está escrito no teu material genético, lá no teu DNA. E fenótipo é a expressão do que está escrito no teu DNA, nos teus genes, né? Então, quando o gene é lido e expresso, a gente chama de fenótipo. Então, quais são os fenótipos que a gente está estudando hoje aqui? Os fenótipos do tipo sanguíneo, A, B, AB e O. Então, quando você tem o tipo sanguíneo A, o fenótipo A, você pode ter duas possibilidades de alelos, né? Você pode ter o alelo isão A ou isão A izinho. Quando você é do fenótipo B, também você pode ter duas possibilidades de alelos, isão B, isão B izinho. Agora, quando você é do tipo sanguíneo AB ou do tipo sanguíneo O, você só tem uma possibilidade de alelo cada um, né? O AB seria isão A, isão B e o O izinho. Aqui embaixo está tentando representar a dominância desses alelos. Então aqui existe uma codominância entre isão A e isão B. Eles dominam juntos, né? Eles codominam o alelo izinho. Então o tipo sanguíneo O ele é recessivo. Os tipos sanguíneos A e B eles são dominantes, só que eles são codominantes, eles dominam juntos, né? E para a gente finalizar aqui, eu trouxe um exemplo de heredograma. Nesse heredograma nós temos a minha família representada aqui. Eu estou aqui embaixo, nesse quadradinho, aqui minha irmã, minha mãe e meu pai, né? O que significa essa simbologia, né? Quando você vai representar no heredograma, você usa toda essa simbologia para tentar representar a herança genética de uma família, né? Então a gente usa os quadrados para representar os homens, esse risquinho aqui ligando dois símbolos, né? No caso o quadrado e o círculo, que é a mulher, para representar o casal. Esse traço para baixo aqui ligando dois outros símbolos, no caso um quadrado aqui que sou eu, homem, e uma bolinha que é a mulher, que é minha irmã, para representar os filhos. Então aqui seria a primeira geração, a segunda geração, né? E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como que eu descubro quais são os alelos da minha tipagem sanguínea, né? Então, voltando aqui na nossa planilha aqui de determinação do genótipo e fenótipo, quando você pega os alelos aqui da minha irmã e do meu pai, que são do tipo sanguíneo O, eles só tem uma possibilidade de alelos, né? Que é izinho e izinho. Então, eu posso colocar os dois alelos deles aqui embaixo, né? Izinho e izinho, que eu tenho certeza que esses são os alelos deles, né? Mas no caso meu aqui, né, que eu sou do tipo sanguíneo A, e da minha mãe, que é do tipo sanguíneo A gente pode ter duas possibilidades de alelos, né? A gente pode ser isão A, ou pode ser isão A izinho. E daí como que eu descubro isso? Eu descubro isso usando a primeira lei de Mendel, né? Então eu tenho certeza que o primeiro alelo meu é isão A, o segundo eu não sei ainda, né? Eu estou na dúvida. A mesma coisa a minha mãe também. Eu sei que ela obrigatoriamente tem um alelo que é isão A, porque ela é do tipo sanguíneo A, só que o segundo a gente não sabe ainda. E como que eu vou descobrir isso? Através dos alelos da minha irmã e do meu pai, né? Então, seguindo a primeira lei de Mendel, um alelo tem que vir do pai, um alelo tem que vir da mãe. Então, vamos pegar aqui os alelos da minha irmã. Então, um izinho desse aqui, obrigatoriamente, vem do meu pai. Ele tem dois, vamos dizer que seja o segundo. Esse outro izinho, obrigatoriamente, tem que vir da minha mãe. Então, se ela obrigatoriamente é do tipo sanguíneo A,
O segundo alelo, ela tem que ter passado para minha irmã, então aqui tem que ser o tipo sanguíneo, o alelo izinho, né, recessivo. Então esse izinho aqui provavelmente vem da minha mãe e esse izinho aqui vem do meu pai. A mesma coisa que aconteceu comigo, né? Esse alelo isão A aqui, meu pai não tem, eu só tenho izinho. Então ele vem da minha mãe. Aqui, ó, isão A. E o segundo alelo? O segundo alelo obrigatoriamente tem que ter vindo do meu pai, então vamos dizer que seja esse primeiro aqui. Então o meu segundo alelo é izinho. Então tanto eu quanto a minha mãe, nós somos heterozigotos, né? Temos alelos diferentes, né? Diferente da minha irmã e do meu pai, que são homozigotos, que têm alelos iguais, né? Izinho, 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 izinho. Então, retomando o que a gente viu nessa aula, né? O sistema ABO ele é muito importante para a nossa segurança, e então é importante que vocês saibam qual a tipagem sanguínea. Os tipos sanguíneos que a gente viu, né, os 4 tipos sanguíneos, eles são muito importantes não só para a nossa segurança, mas para saber quem pode doar, quem pode receber, a compatibilidade, e assim definir quais são os fatores de receptor e doador. Quais são os alelos, né, dos tipos sanguíneos, para a gente entender como que acontece essa hereditariedade. E por fim, a simbologia que a gente usa aqui nos heredrogramas e a resolução de problemas de hereditariedade para conhecer como que esses alelos são passados ao longo das gerações. Obrigado pela atenção.